Olá, povo de Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos e que esta palavra que eu trago seja uma palavra que o Espírito Santo de Deus reja e que eu traga para vocês a verdade em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 3:16. Que Deus abençoe esta palavra. Estou dando tempo para que você possa abrir a sua Bíblia e conferir comigo o que está escrito em João 3:16. Amém? Se houver alguma diferença, é apenas em edição de linguagem, tá bom? Então, João 3:16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer no nome do Senhor Jesus será salvo, porém quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Senhor entre com o Espírito Santo nesta palavra, para que você possa entender e que possa daqui sair somente a verdade. Amém? Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus aqui ele quis mostrar o tamanho do amor dele, porque se ele quisesse, ele dizia haja e havia. Se ele dissesse que o homem que seja destruído completamente da face da terra, isto aconteceria. Se ele dissesse também que todo ser seja salvo e seja gente boa e vá para a igreja orar e buscar o nome do Senhor, isso aconteceria. Mas ele deu para você o livre-arbítrio de você escolher. Só há 2 caminhos, você não tem como escolher 3 caminhos. Só há 2 caminhos. Há um muro que separa os 2 caminhos. Este muro, ele não pertence a Deus, porque quem cria o muro entre Deus e o homem é o homem. Deus, ele não cria o muro entre ele e você. Apenas você tem esse poder de criar o muro entre Deus e você. Então, o muro, quem cria sempre é você, porque é você também quem tem o poder de criar o muro entre você e o diabo. É você que orando, buscando a Deus incessantemente, sem cessar, sem parar e sem vacilar, é você que vai criar o muro entre você e o diabo. É você também que vai criar o muro entre você e Deus. Assim você queira fazer as coisas que é do maligno, você não ore, não busque, e que você use as coisas do mundo como beber, usar drogas, mulheradas à vontade, festas e noitadas. É você que cria esse muro. Portanto, só existe 2 caminhos, e o muro que separa esses 2 caminhos não é criado por Deus. O muro que separa esses 2 caminhos não é criado pelo diabo. O muro que separa esses 2 caminhos é criado por você. Agora, se você ficar em cima do muro, o muro pertence ao lado mau. Se você estiver em cima do muro, você está automaticamente do outro lado, porque a Bíblia nos diz que a incerteza da salvação já é a perdição. Eu estou dizendo em outras palavras, a Bíblia não diz nessas palavras, mas se você ler vários contextos da Bíblia, você vai ver que se você não serve a Deus, você serve ao diabo. Só tem esse caminho. E o muro que você fez entre Deus e você é do diabo. O muro que você fez entre o diabo e você é do diabo também. Você fez, mas pertence ao lado maligno da história. Porque se você faz um muro entre você e Deus, você já está escolhendo a salvação, a perdição, me desculpe. E se você faz um muro entre você e o diabo, você está pertencendo à salvação. O diabo, ele luta porque ele quer a tua alma. Deus,
Ele também quer a sua alma. Ele quer te dar a salvação. Então, fica assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Que era o único filho que Deus tinha e tem, para vir morrer aqui nessa terra para te salvar. Este é um amor imensurável, um amor inaudito, um amor incontável que Deus te deu. E o diabo, ele só te dá perdição. É mulher bonita, é mulher festaças, é bebidas, é drogas com sensações de prazer que no final te dá estresse, te dá depressão, te causa mal-estar. A bebida, ela é muito boa. E enquanto você bebe, depois o que você tem? E quando amanhece o dia? Chamam de quê? De ressaca. Aquilo ali eu chamo de depressão pós-bebida. O crack, ele dá um prazer terrível, um gozo carnal tão grande. E quando passa, é depressão e nada mais. A maconha, né? Que inclusive até não é legalizada, mas você pode já fumar sem ir preso, não é? Você tem uma quantidade que você pode andar e tudo, mas ela causa dependência absurda, a ponto de que se não tiver, a pessoa fica brava, fica zangada, não consegue, é capaz de bater, de destruir tudo, entendeu? Fica com um psicológico abaladíssimo, que tudo lhe causa raiva. Essa é a maconha. Foram 31 anos que eu fumei, eu posso falar, que eu entendo. E essas drogas, bebida, crack, eu já usei. E maconha. E também cocaína, que é a outra que também causa depressão. Pós ela, eu nem gostava, para falar a verdade, quando eu era do mundo eu nem gostava. Às vezes eu usava porque eu queria passar a noite na festa e ela ajudava a deixar passar a noite na festa, porque a adrenalina subia, mas o coração disparava e eu ficava quase tendo infarto. Mas Deus me segurou para que eu viesse trazer a palavra dele para você. É isso que o diabo tem para te dar. Mulheres que às vezes te olham e elas deixam com que os parceiros delas te vejam olhando para ela só para ver o teu mal. É o diabo querendo te destruir. É isso que o lado de lá do muro entre você e o diabo, se você quiser colocar, vai te propor, meu querido. O que o mal vai te propor é isso: bebida, drogas, mulheradas, festanças e morte eterna. O que Deus tem para ti é tão grandioso que Ele deu o Filho dele para morrer na cruz por você. E o que Ele tem para você é graça, vitória, bênçãos, paz e vida eterna. Vida eterna. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Mas é preciso que para isso você creia. E como eu faço para crer? Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu te aceito nesta hora como meu único e suficiente Salvador. Pronto, falei essas palavras, eu estou salvo? Não. Aí
é apenas o primeiro passo. O segundo passo é você ler a Bíblia, você fazer como a Bíblia manda, você andar como a Bíblia manda, dizer e ser o que você faz. A Bíblia diz: vinde como estais. A Bíblia aceita um bêbado? Sim. Desculpe, a Bíblia não. Jesus aceita um bêbado? Sim. Jesus aceita um drogado, seja lá de que droga for? Sim. Jesus aceita o mais vil pecador, assassino, ladrão, até o estuprador. Jesus aceita? Sim. Jesus aceita todos esses, desde que eles primeiro o aceitem. Quem tem que aceitar primeiro é eles. Eles têm que aceitar Jesus. Eles têm que buscar Jesus. Eles têm que aceitar que Jesus entra no coração deles, porque Jesus não é ladrão. A Bíblia diz que Jesus não entra pela janela, Jesus não entra pela porta dos fundos. A Bíblia diz que Jesus entra pela porta da frente, se você assim permitir. Papai Noel é que entra por chaminé. Jesus, ele só entra no teu coração se você permitir. Então é por isso que é preciso, entende? Que você aceite Jesus como a palavra diz. Você quer aceitar Jesus? Sim, eu quero. Pronto, a partir daquele momento, Jesus te aceitou, porque ele te escreve no livro da vida e joga todos os teus pecados no mar do esquecimento e diz a palavra-chave: não peques mais. A Bíblia não diz: vinde como estais e ficais como estais. A Bíblia fala: vinde como estais, mas não peques mais. É assim que o Senhor Jesus fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, como eu falei, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós falamos a partir do momento em que você faz este pacto com Deus, você está criando um muro entre você e o inferno. Você está criando um muro entre você e Satanás. Você está criando um muro entre você e as coisas do mundo. Você está criando um muro entre você e as coisas carnais. Então, se você está criando um muro entre você e as coisas do mundo, você tem que abandonar as coisas do mundo. Abandonar os tipos de veste que você andava. Tudo bem, é o Espírito Santo de Deus que vai te mostrar isso. Não sou eu que estou ordenando, não sou eu que estou dizendo que você tem que fazer, é o Espírito Santo de Deus que vai te tocando, vai te mudando, e você vai lendo a Bíblia e você vai percebendo. A Bíblia, ela te ensina absolutamente tudo que você precisa saber. Tudo. Se você quiser construir um barco, a Bíblia te ensina como construir um bom barco. Se você quiser ter um bom casamento, a Bíblia te ensina como você ter um bom casamento. Se você quiser ser um jovem solteiro e andar na presença de Deus, a Bíblia te ensina como você andar na presença de Deus. Mas é preciso que primeiro você queira. Porque Deus não faz nada forçado. Deus falou que não é por força nem por violência. Mas Deus falou também que a salvação é tomada à espada. Então, não é por força nem por violência que o Senhor Jesus te chama. Mas é por força e por violência que você vai lutar contra as potestades malignas para ter a sua salvação. E como assim eu vou ter que lutar? Vendo a bebida não bebendo, vendo o cigarro não fumando, vendo a droga não usando, vendo a mulherada e fazendo de conta que você não está vendo nada, ou chegar no ponto em que seu coração vai sentir até dó do que elas estão fazendo. Entenda que o Espírito Santo de Deus, ele pode te mudar de uma maneira absurda para que você não vá para o inferno. Ele te ama de uma maneira grandiosa. Ele tem ciúmes de você, segundo a Bíblia. E ele quer te ver salvo, livre de tudo isso
que o mundo te oferece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? Um gozo que você vai viver para o resto da sua vida, onde você vai passar o resto da eternidade, nunca vai morrer, você vai ser imortal. Você já pensou, irmão? Irmãos, vocês já pararam para pensar que vocês vão ser imortais? Nunca vão morrer? Vocês nunca vão morrer, eu nunca vou morrer. Vamos ser eternos para estar em eternidade com os anjos, louvando, engrandecendo e adorando o nome daquele que mandou o seu único filho para que nós estivéssemos lá com ele. Jesus, Jesus aos 12 anos ele começou a disseminar o Evangelho, a falar de Deus, a falar do Pai, a dizer as coisas que o Pai pode fazer, os mínimos milagres que foi feito aqui na Terra em 33 anos por Jesus Cristo e que ainda é feito até hoje, mas é preciso que se tenha fé e que se faça as coisas corretas, não cobrando por milagres, não dizendo que Jesus cura e que faz milagres, mas que você precisa provar sua fé e dar tanto e querer tanto. Não, eu não falo contra o dinheiro na igreja, porque é bom. Tem bancos, tem caixas, tem água, tem luz, né? Tem limpeza. Então o dinheiro é muito necessário na igreja, mas o necessário, não o arbitrário, tá? Mas eu não quero falar disso, eu quero falar de um Deus que amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né, que crê como é crer em Jesus, que eu já falei, ser salvo é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente. Você tem que fazer de Jesus o único. Jesus, o Espírito Santo de Deus e Deus tem que ser os únicos na sua vida em questão de adoração, em questão de amor, em questão de dedicação. O Espírito Santo de Deus, ele vai te moldar de uma maneira que isso para você ficará fácil se você se apegar ao nome de Jesus e quiser buscá-lo de todo o coração. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, quem crê no Senhor Jesus será salvo, porém quem não crê já está condenado. A Bíblia ela não diz, quem crê no Senhor Jesus talvez vai ser salvo. Quem crê no Senhor Jesus, quem sabe, recebe a salvação como se fosse um sorteio, um bilhete de um sorteio. Não. A Bíblia não fala assim. Ela fala, quem crê no Senhor Jesus será salvo. Então você crê no Senhor Jesus, aceita o nome dele aceita ele como seu único e suficiente Salvador, você já está salvo. Quando a pessoa disser, os crentes dizem que já estão salvos, eu digo para você, os crentes que fizer o que diz a Bíblia, eles podem dizer que está salvo, porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ele diz que aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, é sinal que está salvo. A Bíblia também diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo, mas também ela diz, quem crê, olha bem, é bem categórica, quem crê já está salvo. Agora vem a parte ruim, porque a Bíblia ela adoça, mas ela mostra que não é só de docinho, tá? E vamos começar a falar sério agora, olha só. Não que a gente estivesse brincando até agora, mas é um modo de expressar. Quem crê será salvo, porém, olha bem, presta bem atenção nessa palavra, meu querido. Esta não é para os crentes, tá? Os crentes que fazem o que a Bíblia manda já estão salvos. Essa é para o outro lado.
é para aqueles que gostam de fazer o muro entre Deus e eles. Quem não crê já está condenado. Olha, não tem como você ser salvo se você não crê no nome de Jesus, se você não crê no onisciente Salvador, e se você não confessar o nome dele como seu único e suficiente Salvador. Não tem como. Porém, quem não crê, já. A palavra já, ela é do momento, ela não é do futuro, ela serve até para o futuro, tá? Porque no futuro vai ser a mesma coisa que está, no sentido de que já está condenado. Quem crê será salvo, porém quem não crê já está condenado, é automaticamente. Não tem esse negócio de eu não creio, mas talvez lá no dia do julgamento, né, Jesus dá um jeitinho brasileiro, Deus dá um jeitinho brasileiro, e eu passo ali o anjo segurança lá, eu suborno ele, e eu dou Isso não existe. Já está condenado. Não são minhas palavras, são palavras de Deus, palavras de Deus. Foi um homem que escreveu a Bíblia. Sim, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que se converteu, um homem que colocou um muro gigantesco. Homens, não um homem, homens que colocaram um muro gigantescos entre eles e o diabo. E tiveram um contrito com Deus, homens que receberam da mão de Deus mandamentos, homens que ouviram a voz de Deus, porque naquela época eram santos. Aí você me diz, como eu posso acreditar nisso? Meu querido, você precisa ter fé e ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia e não acreditar no que está escrito na Bíblia, não levar a sério o que está escrito na Bíblia, não adianta. Não adianta. Você tem que ler a Bíblia, encher o seu coração da palavra. E aí sim, você sentirá o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas não se preocupe, você só precisa buscar, porque se você entregar os seus caminhos para Deus, Deus vai tomar de conta dos seus caminhos. E Deus tomando de conta do seu caminho, o Espírito Santo de Deus automaticamente já vai te ensinar, já vai te moldar, já vai te lapidar. Então só te preocupa em entregar teus caminhos ao Senhor. Quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Quer dizer, se você não crê que Jesus é o Salvador, que Deus é Pai de Jesus e que o Espírito Santo de Deus é Consolador, então você não crê em nada. E não adianta. Porque a Bíblia diz que é da pérola aos porcos. Quando você não quer entender e não tem a mente aberta. Porquanto não creu no unigênito Filho de Deus, vai ser condenado à morte eterna. Porquanto não creu no unigênito Filho de Deus, ali você está criando um muro entre você e Deus. E se você ficar em cima do muro, o muro é do diabo, você já está condenado. Não adianta. Faça um muro entre você e o diabo e busque a verdade que está na Bíblia. Entendeu? Você entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, ele deu para morrer na sua cruz, foi vituperado, foi humilhado, foi cuspido, massacrado, furado de lança, deram vinagre para ele beber. Deram uma cruz de madeira pesada. E aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, era sua, e ele tomou para si. Então, coloque na sua cabeça que você precisa se converter dos seus pecados para que você tenha salvação. Jesus Cristo está aí para te mostrar o caminho. O Espírito Santo de Deus está aí para te consolar durante esse caminho. E Deus está aí para te dar a salvação. Aleluia.
Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. É o que diz a Bíblia, é o que diz Deus, é o que diz Jesus aqui na terra. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Então, se Maria ela tivesse poder que muita gente tem, que muita gente pensa, aliás, que ela tem, por que ela foi chamar Jesus para transformar a água em vinho? Por que ela mesma não transformou a água em vinho? O mandamento de Maria, na verdade, para quem quer andar com Jesus, o mandamento de Maria só é um: façam tudo quanto ele vos disser. Pronto. Esse é o mandamento de Maria. Maria está descansando, esperando o dia do julgamento, para lá estar também, para ser levada aos céus, com todos os outros que estão lá. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus dê a vocês tudo o quanto vocês quiserem, mas de acordo com a vontade dele. Porque você pode escolher um caminho e ele outro. Porque há caminhos para o homem que parece bom, mas para Deus é a morte. Entendeu? Que Deus abençoe e não esqueça, faça um muro entre você e o diabo, não entre você e Deus. E você já sabe como fazer um muro entre você e o diabo, com oração, jejum e louvor. E você já sabe como fazer um muro entre você e Deus, com mulheres, bebidas e drogas. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu. Ou você faz um muro entre você e Deus, ou faz um muro entre você e o diabo. Isso é você quem vai escolher. Agora preste bem atenção no que você vai escolher, porque isto é para o resto da sua eternidade. Ou você vai chorar num lago de prantos, enxofre, ranger de dentes, fogo, escuridão, calor. Ou você vai cantar num coral, louvando o nome do Senhor Jesus, engrandecendo o nome de Deus, desfrutando da árvore